E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre os temidos, adoráveis treinos intervalados. Eba! Bom Há quem demais! ame e há quem odeie, né, Diegão? Ah, É eles 8 ou são 80. 880, é aquele para ver Jesus, né? E tudo mais, né, cara? Mas hoje a gente vai falar algumas coisinhas aqui que também não é só para ver Jesus, hein? Fiquem ligados. Boa, é verdade, Diegão. E, É e, verdade. e antes de começar, só deixar um recado, pessoal. A gente vai falar muito sobre zonas de treino, também para poder explicar bem essa parte dos treinos intervalados, que foi justamente o episódio 18 da terceira temporada. Então volta lá se você ficar com boiando aí no episódio, escuta o episódio 18 da terceira temporada e aí cai pra cá pra escutar com a gente. Boa, 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 Diegão, isso aí. Diegão, então acho que a gente. Vamos começar pelo começo, né? Mas Começar onde que é o pelo... começo? Eu também não sei. Vamos pensar aqui. Ó. O começo é. O que são os treinos intervalados? Então, é um pouco intuitivo, né? Pelo nome, intervalado. Tem o Então, treino existem contínuo. intervalos. Isso, o treino contínuo você vai correr direto. Intervalo você tem que dar um quebra, mesmo que seja corre rápido, corre devagar, se fez um intervalo, corre Isso, rápido não e precisa ser uma anda, pausa, né? Não precisa ser corre um. rápido e fica parado. Então você já E- deu um intervalo ali no meio. Acho que essa parte já tá bem desmistificada, né, Brunão? Isso. Diego, sim, essa parte sim. E Sim, assim, né? me refresca a memória, tá? Mas geralmente eu Uhum. costumo utilizar dois tipos de treino intervalado: Dois os tipos de treinos de treino. tiro e os treinos fartlek. Bom, bom. Não sei se existe uma outra diferença de nomenclatura, porque às vezes até o tipo de trabalho é igual, mas nomenclaturas diferentes, entende? Ah, Como você classificaria? eu já vi como um intervalado intensivo, que são esses mais Tiros fortes, longos e tiros curtos. É, tiro longo, exato. tiro A diferença curto, de tem um lado nomenclatura. extensivo, de nomenclatura, acho que é bem por aí, cara. O fartlek e, pô, eu não sei, mas e os intervalados, tipo, pensando numa adaptação, um intervalado leve, você colocaria? Intervalado mais, teria intervalado. Como Como que a gente assim? Para poderia o achar de iniciante, você diz que nomenclatura? que Para um ele corre e iniciante, anda? que ele corre e anda, uma coisa bem tranquila, um treino de adaptação. Como que a gente poderia chamar? É um treino intervalado, mas eu costumo chamar de treino de adaptação. Treino de adaptação, Mas é um perfeito. intervalado. É um Não, intervalado. intervalo. Você É. vê, que tem muita coisa, né, cara? Sim, existe intervalo e treino intervalado. Então nem sempre é para ver Jesus, né? Já começou, né? Ou Alá, sei lá. Cada um Olá, tem aí sua. por aí, não sei qual que é a sua religião, né? Então. Agora, pensando, Brunão, distância ou tempo, o que que você acha que é melhor? O que que você acha mais importante? Quando aplicar um, quando aplicar o outro? O que que você acha, cara? Sim. Digam, eu gosto de trabalhar mais quando a gente está falando de treinos contínuos. Eu gosto de trabalhar mais com distância. No contínuo. É, assim, também trabalho com tempo. Quando eu quero que o cara faça um treino mais leve, o tempo, É, por quê, Diegão? então Ok, a gente está vai. falando de intervalado, mas já que eu citei isso, eu vou explicar. Por quê? Porque eu quero que o cara faça um treino mais leve. Se eu coloco 8 quilômetros, ele ali, caramba, eu quero que esse treino termine logo, ele começa a acelerar. Se eu Falta coloco dois quilômetros, pau, acelera. isso, se eu coloco 40 minutos, é 40 minutos. Se ele acelerar ou não, são 40 O minutos. problema é seu, Então, acelera aí. então nesses casos eu gosto de usar treino por tempo. Mas a minha preferência, por exemplo, treinos longos e tudo, eu não meço por tempo, porque ele não vai correr. Quando ele se inscreve numa maratona, ele não se inscreve numa prova de 4 horas, ele se inscreve para correr 42 quilômetros. Então, para mim, na minha cabeça, faz sentido os treinos ser por distância. Ok. Especificidade, né? Isto posto, treinos intervalados. Cara, para mim, sinceramente, é indiferente. Eu prescrevo intervalados por tempo, prescrevo intervalados por distância, mas sempre eu estou pensando em um e no outro. Sei lá, vou pôr tiro para eles 2 minutos para um de descanso. Ok, 2 minutos para um de descanso. Quanto tempo será que ele vai fazer nisso? Qual distância que ele vai percorrer nesses 2 minutos? Isso, Alguns vão percorrer 500 metros, tem outros que vão tomar. percorrer 400, outros 300.
Exatamente. Então eu estou prescrevendo, mas eu estou pensando. E o contrário também, né? Quando eu coloco por tempo, por quê? Porque geralmente o descanso a gente põe sempre por tempo, certo? Ah, até é mais fácil. Geralmente. O Muito mais fartlek fácil. não, mas o intervalado sim. Então, sei lá, vou pôr ele para fazer um tiro de 400 metros. Ok. Quanto tempo ele precisa fazer 400 metros? Será que 2 minutos ou menos? Ok. Então, se eu deixar 1 minuto de intervalo, se ele precisar de mais de 2 minutos para fazer o tiro e eu der 1 minuto de intervalo, eu estou numa proporção maior do que 2 para 1. Hum. E às vezes não é isso que eu quero, às vezes é, às vezes não, enfim. Então eu tenho que pensar naquela distância quanto tempo mais ou menos ele vai fazer para eu programar o intervalo. Então 1 minuto, ou será que 1 minuto e meio? Então vai depender, entendeu? Porque eu quero uma proporção 2 para 1 porque, enfim, porque sim. É, então, mas na verdade tanto faz, assim, eu gosto até de variar. Então, na verdade, para mim, no, se tratando de intervalado, é indiferente prescrever por distância. Tempo, distância. O contínuo também é indiferente, é só a minha preferência. Assim, Mas mas no intervalado eu costumo prescrever por tempo, por distância, não tenho é muito isso. legal. Não, Falei um essa. monte e não falei nada, né, Diego? Vai, fala aí, Não, não, conta aí. tá, é sensacional, é isso. Não, não faz. Não sei, eu já penso o seguinte, quando a gente fala de tem que ter essa ideia é perfeita, sem saber mais ou menos o ritmo que a pessoa corre para você não prescrever 8 minutos de intervalo e depois fazendo força lá e 1 minuto de descanso, né? Porque a pessoa faz um 400 muito devagar, um 800 muito devagar. E Sim, o contrário é a mesma coisa. Mas eu penso que quando você prescreve por tempo, levando isso que a gente acabou de falar do treino contínuo, psicologicamente é doído, cara. Quando você tem que correr por tempo, você tem que correr por distância. Eu acho mais doído quando, sei lá, fazer um intervalado de 2 minutos no talo do que fazer, sei lá, em 2 minutos, sei lá, correr os 400 metros. É diferente, porque você 400 metros, fala, não, é verdade. distância, eu vou dar uma acelerada, finalizei os 400 metros. Agora pode ser que lá, faça os mesmos 2 minutos lá nos 400 metros, mas o tempo não passa, não acaba nunca isso aqui, tipo, não vai, né? Você pode correr, sei lá, 380 metros, 420 metros, você não sabe, porque o tempo, ele tá rolando. Isso acho que psicologicamente, quando a gente trabalha com o tempo, é doído pra cabeça, cara. E é importante também você colocar isso na cabeça do atleta, de ele Sim, trabalhar esse mental durante a corrida. Por isso esses é treinos verdade, intervalados. Diegão. É a mesma ideia que eu citei, só que para os contínuos, né? Do fato de, por É, tempo, ele tem aquele tempo, então ele cara, não vai acelerar. Então, eu acho que o que você falou é legal, é interessante, porque, pô, é um tiro, você quer que ele vá forte. sim. Então, às vezes, por tempo, ele às vezes, ai, caramba, ainda falta, vou segurar agora por distância, ele, 50 metros, caramba, 50 metros, tá, 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 tá. Entendeu? É, Mas se você prescreve a velocidade que ele tem que fazer, ó, meu querido colega, você vai correr no ritmo de 4 minutos por quilômetro, 15 quilômetros por hora. Vai lá, 2 minutos. Aí o cara, e tá correndo, e tá olhando no relógio, ou tá na esteira, 2 minutos, não passa nunca. E isso aí, vai fazer lá os 200 metros, 400 metros, beleza, falta um pouquinho aqui, deixa eu não sei, psicologicamente é um negócio meio bizarro, mas uma coisa que já aconteceu, que eu já vi, o Garmin, ele principalmente quando você está chegando nos últimos, eu não lembro, acho que quando é distância, acho que nos últimos 20, 30 metros ele começa a apitar. Faz pi, 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 até você completar, ele dá pi, pi, é, pi, pi, daí termina o intervalo. Várias vezes eu já vi pessoas parando no primeiro pi. Deu aquele pi e a pessoa já desacelera. Parece que é uma por tempo ele coisa. apita também ou não? Por tempo também. Tempo é 5 segundos. Esse eu tenho certeza. Ah, 5 segundos ele apita. E aí eu falo, meu, não para antes, e continuava até o final, até ele dar o apito final. Mas a pessoa tá tão naquela que nem energia, olha, naquela né? coisa que não quer saber. A hora que deu o primeiro aparelho. Tipo, já Hum. deu, pra mim deu, cansei. É tenso o negócio, cara. Mas é legal, treino intervalado eu acho demais. E aí tem um outro ponto também interessante, Brunão. Também levando lá pro contínuo que você falou, da especificidade da prova, tudo.
Quando você coloca por distância os intervalados, isso também é uma coisa que até eu utilizo muito, sei lá, 5 séries de 200 metros. A gente sabe que vai dar, no final vai dar 1 quilômetro. Você vai fazer uma prova de 5. Pô, você fica com aquilo, pô, já fiz 200 metros, já fiz 1 quilômetro em tanto tempo, intervalando. Você começa a criar, então você olha lá no relógio, pô, falta 400 metros para terminar a prova, mais ou menos. Então eu sei que são 2 tiros de 200. Você começa a ter cruzar essas informações. Informações, né? É fazer sei lá, um teste de 3 quilômetros. Pô, você faz um teste de 3 quilômetros, tá numa prova de 10, tá no quilômetro 7, fala, pô, é só mais um teste de 3 quilômetros aqui que eu tenho que sustentar que já vai acabar a prova. Eu acho que cruzar essas informações durante os seus treinos também é importante. Que é o que você falou. Ah, eu fiz intervalados de 4 minutos, não sei quanto que falta para acabar a prova em tempo, eu sei em distância. Isso eu sei. Se a prova marcou mais ou menos direitinho a distância, que às vezes acontece de não marcar tão bem. Sim, mas Mas, ainda é distância. mas ainda é distância, eu vou ter que correr a distância, entendeu? Você fica com aquilo na cabeça. Por isso que eu gosto de mesclar, gosto de ter, justamente para trabalhar a parte psicológica ali do tempo, mas eu acho legal colocar, ou seja, 200, 400, 800, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, a pessoa ter fazer, né, essa analogia na hora que ela estiver ali suando Indo para uma numa prova, prova, né? num treino mais longo. O que eu costumo usar, digam, para essa adaptação da prova para o cara, sei lá, o cara vai fazer uma prova de 10 quilômetros, ele quer fechar a prova em 50 minutos, ou seja, correr ali num pace de 5, 12 quilômetros por hora. Só que não é confortável para ele, óbvio, né? Senão ele não tinha essa meta, a meta dele seria 47, mas a meta dele é 50, então, ou seja, não é confortável para ele. O que eu gosto de fazer, Diego? Fartlek. Por quê? Porque ele não tem descanso. Tenta correr mais leve. Lembrando que assim, a gente falou aqui de tempo, de distância para intervalado, para contínuo. Galera, é só questão de preferências nossa na forma de se trabalhar, de planejar, enfim, ok? Não tem o certo ali ou errado. É, mas no fartlek, o que eu faço? Então vamos lá, vamos fazer um fartlek, por exemplo, aquece ali 1 quilômetro, vamos fazer um fartlek de 500, forte 500 leve. Então esses 500 ele vai correr 4,55 a Ritmo, 5,5. ritmo de prova. Ritmo de prova, os outros 500 vai fazer a 5,40. Ele não Ele vai vai, ele esperar. não vai andar, ele vai continuar É, correndo. E vai fazer isso aí, sei lá, 5, 6 quilômetros desse jeito. Depois, umas 2 semanas, 700 para 300. opa, Mesma ideia. já deu uma Mesma complicada ideia. na vida do cara. Exato. Depois, para alguns, nem todos, mas alguns eu já chego a passar 1.000 para 500, depois 1.000 para 300, 1.000 para Legal. 200, entendeu? Nessa mesma ideia, sempre a parte mais forte, sendo o ritmo alvo da prova. Não sei, eu gosto dessa estratégia. Não, muito legal, muito legal. É, Demais, cara, demais. porque é a mesma ideia do que você falou, entendeu? O cara tem na mente dele que, pô, eu consigo suportar esse ritmo por um certo tempo, né? Sim. E depois, se ele tiver tempo, também, essa parte do ritmo mais forte já começa a passar para 4,50. É, 4,45, 4,50, porque o cara entendeu? tá melhorando, ele tá melhorando. Isso, Se ele estiver treinando direitinho, ele tá melhorando. Dá pra você começar a incorporar. Isso também, esse tipo de exato. estratégia é muito boa, porque às vezes o cara, sei lá, o cara chegou nos 5, passou 5 quilômetros para 25 minutos, ele tá dentro da estratégia. Ou 24 e 30, sei lá, ele passou. Ele tem um tempo que ele pode desacelerar um pouco, cair lá dos 4,55, 5 minutos por quilômetro para uns 5,20, respirar um pouco ali, 100, 200 metros e voltar para o. Ele consegue ter essa. Peraí que eu vou dar uma respirada. Alternância, né? E isso é excelente, cara, pro cara dentro de uma prova, ele ter essa dinâmica é muito boa, muito boa. Eu acho que assim, essa é, na minha visão, a utilidade do treino fartlek. Porque ninguém vai numa prova, ou pelo menos na minha cabeça é inimaginável alguém ir para uma prova, mas pode ser que alguém vá, né? Também não posso falar por 100% das pessoas, mas
eu não entendo se alguém vai para uma prova para fazer de forma alternada, como um fartlek, sabe? Não vejo o porquê. Ah, do tempo inteiro fazendo o fartlek É, tempo. Ah, é na minha difícil. cabeça não faz sentido. Então eu acho que na verdade, a principal utilidade de ter no fartlek na minha cabeça é isso. Ele começar a aprender a correr no ritmo que ele quer fazer uma prova. Ou no ritmo que ele quer correr, no ritmo mais forte, enfim. Às vezes ele tem um objetivo final de uma prova. Mas na minha cabeça é isso. Porque ele não tem descanso. Ele vai estar correndo o tempo inteiro. É, Ele tem alternância de ritmos para ritmos mais fracos, o que não é andar, não é é, descansar. eu gosto de fazer, não exatamente dessa forma que você faz, mas com blocos um pouco maiores, tipo 2 km, 3 km, aí esse descanso, 2, 3 minutos correndo mais leve, aí volta pro bloco. Eu também gosto de fazer esse tipo de trabalho. Foi até isso, a gente já, em algum momento dentro desse podcast, a gente já falou sobre de fazer os intervalados e andar ou ficar parado. Eu lembro que a gente tinha conversado próximo da prova. O que que você acha de fazer um intervalado e fazer o descanso parado? Eu lembro que você falou que era, você colocou como indiferente. Falar, por que não fazer parado o intervalado? E eu já, no meu pensamento quanto mais próximo da prova, tentar deixar mais parecido com o que vai ser na prova. E hoje você falando isso do fartlek, eu achei interessante. Que você tem um momento que você realmente trabalha o que você quer na prova. E os outros dias você acaba deixando mais aberto e trabalhando outras valências, né? Sim, Legal. sim, claro. Mas assim, perto da prova, cara, eu não curto muito o intervalado, né? Ainda mais se for uma meia maratona ou uma Ah, maratona. Se for uma não. Ah, prova curta, tudo bem. sim, sim, sim. Ah, não, você não vai falar pro cara lá, falta 2 semanas para falar, vai dar uns tiros de 200 metros aí no teu VO2 e vai embora, né? Tipo, não faz muito sentido, porque fica aquela questão que a gente já falou, né? É o risco do treino de força máxima, né? Qual que vai... É o risco que você está correndo por um benefício que talvez não vai ser tão bom, né? É muito risco para pouco benefício, não adianta. Mas O custo-benefício não vale a pena. não vale. E aí, os intervalados, a gente consegue trabalhar dentro do VO2, consegue trabalhar em cima do segundo limiar e também consegue trabalhar entre os limiares, né, Brunão? E se for um cara muito iniciante, a gente consegue também trabalhar lá numa zona baixa, que aí vai ser aquele. Corre o quanto você conseguir, né? O quanto você aguentar e anda. E vai dosando essa corrida para você ir cada vez menos, cada vez Sim. mais em tirar o descanso para você conseguir correr de forma contínua, conforme você vai ganhando condicionamento, né? Boa, não, Diegão, você falou aí uma palavrinha, duas, aliás, que é o VO2 e o limiar, né? Eu acho que é muito importante, a gente entra um pouquinho mais na fisiologia, então já está na ciência, não é da nossa cabeça. O VO2, Sim, quanto melhor um VO2, melhor a sua capacidade perfeito. na vai melhorar a sua corrida, a sua economia de corrida, enfim, sua capacidade E como dentro trabalhar da o corrida. VO2? Como trabalhar o É, VO2, Bruno? Conta pra nós aí. Como que você trabalha o VO2? intervalados De alta intensidade, né? de alta intensidade, De alta exato. intensidade. E a outra coisa que eu ia falar sobre o VO2 a gente já sabe que o VO2 também está ligado à longevidade. Então, ter um VO2, um bom VO2, não precisa ser Ah, sim, né? De atleta de atleta. elite, Você né? tem, Não precisa quando você do dá Jonathan Vingegaard. 75, porra, né? Não dá, né? É, Vingegaard, tipo, não, né? O não Kipchoge, precisa. né? Calma, né? É, É, mas você ter um bom VO2, enfim, vai te ajudar na corrida, vai te ajudar a viver mais também. E a ideia do exatamente. limiar, Diego, quanto mais a gente empurrar o limiar para cima, mais tarde a gente entra em acidose metabólica. Ou seja, se a Perfeito. gente hoje, a 10 km por hora, o cara já entra em acidose, que a gente chama ali do V4, né, do lactato, ele já não consegue suportar por muito tempo a corrida. Se ele continuar treinando, intervalados, melhorar VO2, ele empurra o limiar dele para cima. Então ele vai entrar em acidose a 10,5, depois de um tempo de treino a 11, a 11,5, a 12, a 12,5. Foi o que a gente falou começa os treinos lá de 500 metros para 5 minutos por quilômetro, mas depois de algum tempo já dá para fazer a Isso, 4,50, né? Porque o cara já melhorou isso, esse VO2, esse limiar. exatamente, Diego, exatamente. É É isso. sensacional.
Sensacional. E aí, para quê? Né, agora uma pergunta. E para quem, né? O quem, né? Que a gente trabalha os intervalados, hein, Bruno? Dá para trabalhar com todo Pra- mundo, da criança ao idoso, os treinos intervalados? O que que você acha, cara? né, eu acho que sim, guardadas as devidas proporções. Porque para um idoso, às vezes, alguém que não se exercita muito, o simples fato de você colocar uma inclinação na esteira na caminhada Ah, vai ser difícil, né, cara? já vai subir a frequência cardíaca, depois ele precisa diminuir a velocidade, diminuir a inclinação para ele recuperar. E aquilo é o intervalado dele. É. A- Isso, Uma boa. Você criança bateu também, bem. é a mesma coisa, a capacidade dela é menor do que um adulto, mas ela pode fazer dentro da proporção dela, dentro da capacidade dela. Então Individualidade, né, cara? Individualidade biológica. eu acho que todo mundo pode fazer, mas depende do que é. Você tem que saber qual que é a capacidade de cada um. Não, perfeito. E aqueles intervalados bem curtinhos, cara, 20 segundos, 30 segundos. Para corrida, pensando na corrida de rua, é, você acha que cabe colocar, cara? Eu gosto dos intervalos bem Não, eu acho que curtinhos, 30 sim. segundos. Mesmo se o Eu, cara, dependendo da fase, mesmo se o cara vai fazer uma maratona, o cara vai fazer uma meia maratona, sim, eu acho importante por um colocar, cara. simples motivo, Diegão. Pode não ser transferível para a prova dele, porque é uma prova longa, mas o VO2 é uma ótima E maneira de trabalhar o VO2 e o limiar, se empurrar o limiar para cima. Então, sim, e por que não? mecânica também, né? Porque E pensa que mecânica, boa, o verdade. cara vai correr, ele tá sempre naquela batida de Z2, Z1, que é um. Quando você aumenta a velocidade, você muda o tipo de mecânica que a pessoa tá fazendo. Sem precisar ficar com aquela seita da biomecânica lá, que você tem que correr assim, assado. Você não precisou fazer, só falou, corre mais rápido, esses 30 segundos você já fez uma mudança biomecânica, o cara já vai ter que se ajustar para poder fazer esse tipo de movimento. Eu acho importantíssimo, cara. Você dá variabilidade pro treino, né, cara? Isso é importantíssimo. Sem dúvida, Diego, sem dúvida. Então, acho que é válido, acho que é super válido. Tudo a gente tem que entender quem, quando, o momento, né, ideal, e Legal. então eu não vejo problemas, não. É isso aí. É isso aí, Diegão. E agora, só para finalizar, né, pensando no em VO2, conforme a gente vai aumentando a distância, né, Brunão? Essa vai caindo, né, cara? Fala um pouquinho sobre isso também. Acho que Não entendi você. essa pergunta. Vai caindo o quê? Por exemplo, você consegue trabalhar um VO2 em tiros de 200 metros, mas você trabalhar o VO2 em tiros de 1.500 já vai ser diferente, depende muito da pessoa, né? Da velocidade que a pessoa vai impor, porque tem aquela questão do tempo que você consegue ficar dentro do estímulo. Dá Sim, um, porque assim, que nem o exemplo que você 200 e 1500, né? Por exemplo, sim, que é o 200 mais curtinho e o mais longo, né? 200, aí vamos só transferir para o tempo, só para o pessoal Ter uma entender. ideia. Então a gente está falando o quê? De um minuto É, ou menos, geralmente menos até, é para que um alguém já um minuto é pouco um mais cara que vai treinado. correr, um cara que vai correr 1 quilômetro a 5 minutos por quilômetro, né? Um Isso, cara é que 12 por hora, ou seja, ó, acho que muitas pessoas conseguem fazer um tiro a mais de 12. é de Mas 12. enfim, menos de um minuto. E aí depois a gente está falando de um e meio. Um e meio a gente vai falar aí 6 minutos, porque é um tiro, 6 minutos. É, Poucas pessoas vão fazer abaixo, alguns vão fazer 6, 7. Então olha a diferença, né? Aí a gente coloca na proporção. E aí a sim. gente está falando o quê? De 6 vezes mais, ou mais, Legal. ou mais de 6 vezes mais, entendeu? É, então assim, acaba que o tiro mais curto ele é mais, a gente está falando mais de potência, né? E o tiro mais longo a gente está falando mais de capacidade aeróbica, que tem mais relação com o VO2. Tem mais relação com o VO2. Não que o tiro dos 200 não vai melhorar o seu VO2, claro que vai. Mas vai te ajudar talvez mais no seu limiar, porque ele é um tiro de potência aeróbia. E então existe essa pequena diferença. Os dois vão ser ali um trabalho aeróbio, porque por mais que algumas pessoas falem, mas aeróbio não é depois de 2, 3 minutos.
30 segundos você já está começando. Já É, tem estudos entendeu? aqui, a gente já viu que a É, partir dos 30 segundos já tem uma grande utilização do sistema aeróbico. Lógico, mais. porque se você também falar ali de um pouquinho menos, desculpa só te cortar, John, mas se você falar ali um pouquinho menos de um minuto, algumas pessoas vão falar assim, ah, mas não é anaeróbio lático? Sim, também, Também, então, também, também. também é anaeróbio lático. Então, talvez, para se melhorar o VO2, a gente possa apostar em algo acima de 90 segundos. O que não quer dizer que um Acima tiro de 90 segundos. curto, o que não quer dizer que um tiro curto não vai melhorar o seu VO2, vai sim. Sim. Essa parte é bem interessante, que a ideia é você correr acima do. Você fez lá o teste, você, sei lá, teu segundo limiar ficou estabelecido em 5 minutos. A média lá, sei lá, teu segundo, a partir de 5 minutos, 5 minutos por quilômetro, né? Foi um teste de 3 quilômetros, fez em 15 lá, a gente vai colocar como se fosse 5 minutos. Então, você tem que fazer o tiro de 1.500 tentando sustentar um pouco, sei lá, 4,55, 4,50, abaixo desses 5 minutos. A gente está trabalhando no VO2. Perfeito. Sim, É, mas não que você fizer um tiro de 200 metros a 4 minutos por quilômetro, também não vai trabalhar o VO2. Vai trabalhar, mas vai trabalhar outras capacidades de força, né? Mais força do que a parte aeróbica e a parte anaeróbica. sim, é isso. É mais ou menos Interessante. por aí, Diego, mas a gente já, quando a gente falou sobre as capacidades, né, sobre as vias metabólicas, a gente deixou claro que nunca é exclusivo, né? Nunca a gente trabalha só aqui, Isso. a menos que seja um trabalho de 10 segundos. Aí é anaeróbico alático, não tem jeito. Sim. É potência anaeróbica alática, não tem jeito. Mas já viu os caras Mas fazendo isso na bike? Já viu? 10 o segundos? teste de Wingate é o teste de Nossa! Wingate, não é? É. Eu já fiz Caralho! na faculdade uma Você vez, cara. fez? Nossa, Nossa! tá maluco, achei que ia morrer. Ah, adolescente ainda, imagina, você quer fazer o melhor pra se aparecer, né? Ah, Cara, eu já vi é os caras louco. falando. Tipo, o cara termina o negócio, é tanta. Acho que é tanta acidose, um negócio tão bizarro, o cara já sai, vomita, um negócio horrível, né, É, cara? dá teto preto, é foda. Muito bom, Brunão. Acho que fechou, né, cara? É isso aí, Diegão. Agora, pra encerrar, fale para nós o seu novo projeto, Diegão. Projeto? Qual o novo É, projeto? Best Run. Ô, Brunão, que legal, pessoal. A gente tá agora aqui, né, o treinador Diego Fernandes, um novo projeto aqui chamado Best Run. Então, digita lá no Google lá, ou melhor até, www.bestrunofficial.com, só o ponto .com, e aí já vai ter várias informações para vocês sobre treinos, planilhas de treino de corrida, planilha de treino de força, que agora é um novo projeto aí que estou desenvolvendo para auxiliar vocês na corrida, pessoal. E no Instagram também, né, Diegão? E no Instagram também lá, Best Run Oficial. Que a gente está lá também, que bem interessante, viu, pessoal? Acho que vai ser um novo projeto, agora com base na corrida, planilhas de corrida. Se vocês tiverem o interesse de conhecer, é só acessar lá e mandar um direct, mandar uma mensagem, pode ser direto no site também, que eu já faço contato e a gente vai trocando figurinhas usando a Pô, plataforma Diegão, boa Training sorte pra Peaks. você lá, viu? Obrigado, Brunão. Obrigado por abrir essa brecha aí para poder falar sobre esse projeto, muito Claro, pô. interessante. E também então, a gente utiliza lá a plataforma TrainingPeaks, para quem não conhece, é uma plataforma muito interessante para montagem dos treinos e para fazer os treinos de fortalecimento, estou utilizando o Avaliação Pro também, bem legal, para fazer o acompanhamento dos treinos. BestRunOficial.com, só acessar lá e conhecer esse novo projeto. Boa, Diegão. E você que está nos ouvindo, se não nos segue, siga a partir de agora. Corrida Consciência no Spotify, Corrida Consciência no YouTube, Corrida Consciência no Instagram. É isso Esses que aí. vos falam, arroba Bruno Brusin no Instagram e arroba treinador Diego Fernandes, o maravilhoso, lá no Instagram também. É isso aí, pessoal. Fechou? Valeu e até o próximo episódio, hein? Valeu, galera. Valeu, Diegão. Tchau. Falou.